Oi pessoal, aqui é a primeira aula da terceira unidade, que é a unidade C, Cinemática Escalar 2. Separamos essa parte para conversar um pouco sobre a aceleração, nessa parte C. Né? A aceleração é uma quantidade extremamente importante em física, tá? Na mecânica especialmente, porque é ela que rege como os movimentos mudam. Então, qual a definição de aceleração média? Segue a ideia da velocidade. Só que a aceleração é a taxa que a velocidade muda no tempo. Tá? Então, é ΔV sobre ΔT. V2, né? É velocidade final menos velocidade inicial, dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. Funciona num gráfico de velocidade, a velocidade pode mudar. E aí você pega só a final e só a inicial, não importa o meio do caminho, e você faz o ΔV dividido pelo ΔT. Igual como a gente fazia antes no gráfico de posição para tirar a velocidade. Então você pode até pensar numa reta secante aqui, ó, que cruza nesses dois pontos, e a aceleração é a inclinação desse gráfico. No sistema internacional de unidades, a unidade de aceleração é a unidade da velocidade dividido pela unidade do tempo. A unidade da velocidade é metros por segundo e a unidade do tempo é segundo. Então fica metros por segundo a cada segundo, ou metros por segundo ao quadrado. Como normalmente a gente pensa no tempo indo para frente, né, ΔT positivo, a aceleração é do sinal da variação de velocidade. Se o móvel está diminuindo de velocidade, então ele varia negativamente a velocidade, né, diminuiu, negativo, e a aceleração é negativa. Então negativo quer dizer que a aceleração está indo para trás. Caso ao contrário, a velocidade esteja aumentando, a variação de velocidade é positiva e a aceleração também vai ser positiva. E aqui é aquele velho exemplo para a gente usar a definição. Né? Qual a aceleração média de um carro que chega a 108 km por hora em 2 segundos? Então você coloca a aceleração é variação da velocidade no tempo. Ele varia 180 km por hora em um intervalo de tempo de 2 segundos. Aqui você poderia dizer, né, 54 km por hora, metade, a cada segundo. Mas não é a unidade do sistema internacional, mas é uma resposta para aceleração também, né? Mas a gente coloca no sistema internacional, então 108 km por hora, 30 metros por segundo, 30 dividido por 2, 15. E aí a unidade, né? Metros por segundo a cada segundo, metros por segundo ao quadrado. Aí vem o conceito de aceleração instantânea. O que é um instante é o limite quando a variação do tempo vai a zero. Então, como antes, né? A aceleração é igual ao limite da aceleração média quando o instante é muito instantâneo, né? Ou seja, é o limite de ΔV sobre ΔT. Essa construção é a definição de derivada. Então, a aceleração instantânea pode ser calculada como a derivada da velocidade. Tá? Como a gente já teve uma aula sobre derivada, bora fazer um exemplo aqui. Partícula se move com uma velocidade dada por v igual a 100t menos 26t ao quadrado. Isso é uma função horária. Essa função dá um gráfico mais ou menos assim. Tá? Aqui eu fiz na mão, não ficou tão bom. Aí a pergunta é a letra A. Qual a aceleração média entre 2 e 0? Entre o instante inicial, né, e o instante t igual a 2 aqui. E a letra B é qual é a aceleração instantânea no instante 0, no instante 1 e no instante 2 segundos. Em 0, em 1 e em 2 segundos. Qual é a aceleração instantânea? Então, a letra A, a gente quer calcular a aceleração média. Para calcular a aceleração média, a gente precisa, aqui da média, da velocidade quando o tempo é igual a 2, da velocidade quando o tempo é igual a 0. Aqui, pela própria equação, a gente tira as velocidades. Quando t é igual a 0, isso aqui vai dar 0. Quando t for igual a 1, vai dar 100 menos 26, que é 74. E quando t for igual a 2, aqui vai ficar 200 e aqui vai ficar 26 vezes 4, né, que é o quadrado de 2. Então vai dar 96 metros por segundo. E aí você pega 96 metros por segundo menos 0, que é a velocidade inicial, dividido por 2, que é o tempo, menos 0, que é o tempo inicial. Então dá 48 metros por segundo a cada segundo, né? 48 metros por segundo ao quadrado. Letra B, qual é a aceleração instantânea? Aí a gente estudou a derivada. Para calcular qualquer coisa instantânea, em geral a gente usa a derivada. Então a gente vai derivar essa fórmula que foi dada aqui. Derivada de uma subtração é a subtração das derivadas. Uma constante dentro da derivada pode sair. Então eu tenho 100t, o 100 pode sair da derivada e fica dt. E aqui eu tenho 26, então 26 pode sair e fica dt ao quadrado, né? dt. Ok? Lembrem que se estiver rápido, faz com calma, coloca o vídeo para ir mais lento, pausa o vídeo, faz na sua mão,
tenta entender direitinho, tá? Então, eu derivo o inicial, separo as derivadas, tiro as constantes e fica. Derivada de dt aqui, dá 1. Derivada de t ao quadrado, cai o 2 e fica t, não é assim? Cai o expoente e diminui um expoente aqui. Então, fica 100 vezes 1, 100. 26 vezes 2, 52, t. No final fica aqui. Isso aqui é uma equação horária também, ó. É uma função horária, mas é uma função horária das acelerações. O que é que ele pede na questão? Qual é a aceleração instantânea em 0, 1 e 2? Então, nessa fórmula, você substitui 0. Quando o tempo for igual a 0, só vai sobrar o 100. 100 metros por segundo ao quadrado. Quando o tempo for igual a 1, vai ficar 100 menos 52, que é 48 metros por segundo ao quadrado. E quando o tempo for igual a 2, vai ter 2 aqui, 2 vezes 52 é 104. Então, 100 menos 104, menos 4. Note que a aceleração negativa, né? Como a gente discutiu antes, a aceleração negativa é a inclinação do gráfico descendo aqui. Então, esse gráfico aqui eu apontei, que está errado. Porque em t igual a 2, esse gráfico deveria estar descendo. Então, tem um erro aqui. Essa curva é um pouco mais para cá. Né? Comentários aqui. Quanto à rapidez, tá bom? Existe uma nomenclatura. Olha só, você pode ter velocidade positiva, significa que a partícula está indo para frente, né? Está indo para a direita aqui. Velocidade negativa significa que a partícula está indo para a esquerda. É o movimento retrógrado, progressivo e retrógrado. Mas agora a gente tem a opção de ter uma aceleração positiva, uma coisa acelerando para frente, e uma aceleração negativa, que é uma coisa acelerando para trás, né? Quando ele está indo para frente e acelerado para frente, ele vai ficar cada vez mais rápido. Então a gente chama isso aqui de acelerado. Velocidade é positiva e a aceleração também é positiva. Então a velocidade vai ficar cada vez mais rápido e vai acelerar. Quando a velocidade é negativa e a aceleração é para frente, eles estão com sinais trocados, né? Então essa velocidade negativa vai começar a diminuir para começar a acelerar para o outro lado. Então isso aqui é um movimento retardado. Retardado quer dizer que a velocidade é numa direção e a aceleração é em outra. Então ele vai freando esse carrinho, né? Aqui acontece também, ó, quando a velocidade é positiva e a aceleração é para trás, essa velocidade vai diminuindo. Então é retardado. E, por último caso, se a velocidade é negativa e a aceleração também é negativa, ela vai ficar cada vez mais negativa. Então a rapidez aumenta, né? E aí o movimento é acelerado. Resumindo, né? Se eles tiverem o mesmo sinal, velocidade positiva e aceleração positiva, ou velocidade negativa e aceleração negativa, o objeto vai ficar cada vez mais rápido, o movimento é acelerado. No caso contrário, que a velocidade e a aceleração têm sinais diferentes, o objeto vai freando, certo? Ele pode estar freando para a direita ou freando para a esquerda, aí depende do caso. Mas existe essa nomenclatura, acelerado, eles têm o mesmo sinal, retardado, eles têm sinais contrários, ok? Outro comentário é quanto ao gráfico, mas é uma coisa que a gente já discutiu em uma aula separada, né? A aceleração, a média, né? ela é dada pela inclinação da reta secante, do gráfico de velocidade agora, tá? Do gráfico de velocidade, enquanto que a aceleração instantânea é dada pela reta tangente. Então, secante cruza a curva em 2 pontos, tangente só cruza em um único ponto. Mas essa inclinação, a gente consegue estimar o sinal da aceleração, por exemplo. Então, aqui, por exemplo, nesse máximo aqui, a inclinação é 0. Então, existe um instante aqui em que a aceleração desse móvel é 0. Ok? Agora, a gente vai reservar um tempo para um movimento importante. É um movimento com aceleração constante. Também conhecido como movimento uniformemente variado, ou MUV. É assim que a gente nomeia no ensino médio, né? Como é que funciona? Uma aceleração. A aceleração quer dizer mudar a velocidade, né? Com o tempo. E constante quer dizer que de uma forma uniforme, né? Por isso que é mudar a velocidade de forma uniforme. Movimento, que é velocidade, uniformemente variado. Variado é a aceleração, né? A aceleração uniforme com um movimento variante, né? Deu para entender mais ou menos o nome, né? Só que a gente chama com esse nome esquisito, né? É mais conhecido assim. Então, o que é que funciona? Como é que funciona? Suponha que tem uma partícula aqui no zero, ela está sendo acelerada constantemente, aqui é a setinha da aceleração. O que é que vai acontecer? Ela estava parada. Mas como ela foi acelerada, ela vai aumentar a velocidade dela. A cada instante de tempo que passa, a aceleração aumenta um pouco a velocidade dela. E, consequentemente, ela consegue andar mais, né? Porque está mais rápida. Então, em certo momento, a velocidade sai variando, mas a aceleração é constante e a posição fica cada vez mais rápida, tá vendo? A posição cada vez
ele se move cada vez mais rápido aqui. Então, só para lembrar como é que funciona, a aceleração média é igual à aceleração instantânea, que é igual à aceleração inicial, porque a aceleração é fixa, não muda. Então, todas as acelerações são iguais. E isso é um movimento com aceleração constante. Se você for fazer o gráfico disso, é uma reta horizontal, né? Aqui que mede essa aceleração ao longo do tempo. Como a aceleração é ΔV sobre ΔT, né, que é um A constante como A, a gente pode usar isso para determinar a variação de velocidade. Eu passo ΔT para o outro lado. Então, quem é ΔV, variação de velocidade? A aceleração vezes o intervalo de tempo. Isso aqui é a mesma coisa que a área do gráfico. Ó. A área é a altura, a aceleração é a altura e o ΔT é a base desse retângulozinho aqui. Então, se você tiver um gráfico de aceleração, cuidado, né? A área dele nos dá a variação de velocidade. É numericamente igual à variação de velocidade. Ok? E é assim que a gente calcula a função horária das velocidades. Ó. Quem é a velocidade? É a velocidade inicial mais o quanto ele variou. Mas o que é que ele varia? A aceleração vezes o intervalo de tempo. Então, se a gente disser que o tempo inicial é zero, né? Então, V é igual a V0 mais a T. Né? Velocidade inicial mais a variação da velocidade. E isso, por sua vez, dá origem a uma reta. Né? A equação da reta. Ó. Um que multiplica o tempo e outro que está sozinho. E aí a reta pode estar subindo, a velocidade pode estar aumentando se a aceleração é positiva. A velocidade pode estar constante aqui se não houver aceleração, que é o caso do movimento uniforme, que nós estudamos na unidade passada. Ou a aceleração pode estar negativa, quer dizer que a velocidade vai estar diminuindo. Calma, né? A reta vai estar decrescendo, né? Então, se a reta sobe, a aceleração é positiva. Se a reta é decrescente, então a aceleração é negativa. Tudo isso a gente já estudou, mas antes era posição e velocidade. Agora é velocidade com aceleração, né? Então, um exemplo aqui. Um bloco é arremessado a 20 metros por segundo, aqui embaixo, subindo um plano inclinado que o desacelera em 3 metros por segundo a cada segundo. 3 metros por segundo quadrado. Qual a sua velocidade após 8 segundos? Tu jogou o bloquinho e espera 8 segundos. Qual a velocidade dele? Usa essa fórmula, né? Velocidade inicial, 20 metros por segundo. A aceleração, menos 3, tá? Olha o sinal, a aceleração é para trás, aqui está desacelerando. Então, você tem que colocar o menos por interpretação do texto, né? Vezes o tempo. Então, a equação horária é essa daqui, 20 menos 3t. Em t igual a 20, é só substituir. 20 menos 3, t igual a 8, desculpe, aqui está errado, né? Em t igual a 8, 20 menos 3 vezes 8. 3 vezes 8, 24. 20 menos 24, subtrai e dá o sinal do maior. Menos 4 metros por segundo, ou seja, ele vai estar descendo, negativa a velocidade, né? Então, ele vai subir e vai ter uma hora que ele vai descer. E em 8 segundos, ele vai estar descendo, tá bom? E aí, ó, só para fazer aqui, ó, no gráfico de velocidade agora, que é uma reta, a aceleração é dada pela inclinação da reta. Então, ó, tu tem a reta, velocidade final, V2, tempo final, T2. Velocidade inicial, V1, no tempo inicial, T1. Se tu fizer ΔV sobre ΔT, tu tem a inclinação dessa reta e é exatamente a definição de aceleração, tá? Então, a aceleração média, que aqui nesse caso é a mesma coisa que a aceleração instantânea, né? É dada pela inclinação da reta, ok? E aqui é um esquema do sucesso, beleza? Ó, a gente estudou posição e a gente viu que a inclinação da posição dá velocidade. Agora, no gráfico de velocidade, a gente está dizendo que a inclinação do gráfico dá aceleração. Ok? Do mesmo jeito, antes a gente estudou que para voltar, se eu tiver um gráfico de velocidade e quiser posição, ou melhor, deslocamento, né? A área vai me dar isso. A área do gráfico de velocidade dá a posição. Agora, do mesmo jeito, se eu tenho uma aceleração, a área do gráfico me dá a variação da velocidade. A área, na verdade, dá a variação, né? Então, a aceleração, tu tem um gráfico de aceleração, com a área tu tem a variação de velocidade. No gráfico de velocidade, tu consegue, pela área, a variação de posição. E é assim que a gente vai conseguir construir a função horária das posições. Ó. Tu tem aqui a velocidade, que é uma reta, ela sai de um V0 até um certo valor de V aqui, né? E com o tempo. Como é que eu calculo o deslocamento? Como é que eu calculo posição? Bem, posição é igual à área do gráfico. Né? Então, qual é a área do gráfico? Eu vou dividir aqui ó, no quadradinho e no triângulo, com 2 termos. O termo do quadradinho tem a altura V0 e tem o tempo T. Então, V0 vezes T. Já o termo do triângulo ele tem base também é T e a altura dele é ΔV.
né? Então é ΔV t sobre 2 porque é o triângulo, não é o retângulo inteiro, né? Então parte no meio. E aí fazendo a conta, como ΔV lá da aceleração é A vezes t, se eu voltar aqui no slide, ó, a ΔV é A vezes ΔT, né? Que aqui é t, então eu substituo aqui em cima, fica A vezes t ao quadrado. Então, no final das contas, como x é x mais x0 é x0 mais o deslocamento, v0t mais meio de AT ao quadrado. E essa aqui é a equação horária das posições do movimento uniformemente variado. Então, aqui, ó, isso aqui é uma parábola. A parábola pode estar com a concavidade para cima, concavidade é essa parte da boca aqui, né? A parábola separa o espaço em duas situações. Essa parte de dentro da parábola a gente chama, é ao lado da concavidade dela. Então aqui a concavidade é positiva, e aí assim a gente reconhece a aceleração também é positiva. E quando a concavidade está para baixo, a aceleração é negativa. Quando é uma reta, não tem concavidade. Não é nem para cima nem para baixo, porque não é uma curva, né? Então nesse caso a aceleração é zero. Então dá para conhecer a aceleração também no gráfico da velocidade, tá? No gráfico da posição também. A aceleração pode ser visualizada pela concavidade do gráfico de posição. Então, aqui um exemplo para aplicar essa expressão, né? Uma partícula em repouso, na origem, é acelerada constantemente e em t igual a 4 se encontra na posição 8. Qual é a sua aceleração? Aí eu vou aqui, ó, partícula em repouso, velocidade inicial é igual a 0. Na origem, posição inicial igual a 0. É acelerar constantemente e em t igual a 4 se encontra na posição 8. Então eu vou usar aqui a expressão, ó, só que x0 é 0, v0 é 0 e vai ficar só essa parte aqui. Então metade de AT ao quadrado. Aí ele diz que em t igual a 4, substituo t igual a 4, a posição é 8. E aí eu faço um algebrismo, né? Passa aqui, 4 ao quadrado é 16, dividido por 2 é 8, passa 8 para lá, a aceleração é 1 metro por segundo quadrado. O que é bem tranquilo. Esse assunto, e a gente veio só para mostrar as funções horárias, né? Então nós estudamos, voltando aqui rapidinho, estudamos a aceleração média, a aceleração instantânea. Um é dado pela inclinação da secante, que é a média, e a outra é dada pela inclinação da tangente. Estudamos também um movimento uniformemente variado, mostrando de onde vêm as fórmulas, né? A aceleração é constante, a velocidade evolui como uma reta e a posição evolui como uma parábola, beleza? E é isso por essa aula.